Quando Deus cria um distúrbio, geralmente não é confortável, geralmente não é desejado, geralmente não é preferido. Você não quer isso. Mas se você afinar seu ouvido para ouvir, porque Ele está falando quando perturba a ordem natural das coisas, então Ele diz: você descobrirá que faz parte de um reino inabalável. Quando Deus agita as coisas de maneira significativa, perturba as coisas e profundamente, quando a ordem normal das coisas que você acredita que deveriam acontecer, ou da maneira como sempre foram, começa a virar e revirar e torcer e ajustar de forma inesperada, Ele diz: não recuse aquele que está falando. Então, quando Deus perturba algo e drasticamente, é porque Ele está falando. Você se lembra de crescer com sua vovó? Quando você estava crescendo com sua vovó e as televisões foram lançadas, se você for velho o suficiente para se lembrar disso, e você estava sentado assistindo Mighty Mouse, e estava sentado assistindo seu desenho animado favorito, e então começou a trovejar e relampejar na melhor parte do desenho. Começou a trovejar e relampejar justo quando você estava todo empolgado com o que estava assistindo na TV. E a vovó disse: desligue a TV. O quê? Desligar a TV. Vovó, por que eu tenho que desligar a TV? Porque Deus está falando um pouco. Em outras palavras, quando havia distúrbios lá em cima, isso exigia ajustes aqui embaixo, porque a vovó dizia que Deus está falando. Ela não inventou isso. Isso está em Hebreus 12. Diz que quando Deus sacode a perturbação natural de uma coisa, é porque Ele quer que você preste muita atenção. Porque Ele tem algo a dizer e sabe que você não vai ouvir, a menos que Ele bagunce as coisas, vire as coisas de cabeça para baixo, mude as coisas. Então, quando Ele perturba a ordem natural das coisas, não recuse de forma alguma quem está falando, porque Deus tem algo a dizer, naturalmente. Você já esteve em um avião e houve turbulência? Ele sobe e desce e balança de um lado para o outro. E agora você está ficando nervoso, está apertando o cinto de segurança, está segurando as alças, porque você foi perturbado. Mas você conhece bem a sensação que tem quando o piloto que você não vê, aquele que está na cabine de comando, fala pelo alto-falante durante a turbulência, tentando acalmar os passageiros. E ele diz: bem, encontramos alguma turbulência a 35 mil pés. Vou descer alguns milhares de pés para encontrar um ar mais calmo. Isso vai durar aproximadamente cerca de 15 a 20 minutos. Você conhece a sensação que tem quando ouve a voz dele no meio da turbulência, acalmando a incerteza da insegurança em que você está? Deus permitirá ou criará turbulência em nossa vida e em nossas circunstâncias, para que prestemos mais atenção, porque agora queremos ouvir mais o que Ele tem a dizer na turbulência que estamos passando. Se Ele quiser te mover para uma nova carreira, Ele criará turbulência na carreira em que você está. Se Ele quiser te mover para uma nova circunstância, Ele criará turbulência na circunstância em que você está. Se Ele descobrir que você ama demais o dinheiro, Ele começará a destruir coisas para tirar seu amor pelo dinheiro. Ele criará uma turbulência na situação porque Ele quer realmente nos ouvir muito, muito atentamente. Ele quer que você o ouça muito mais de perto do que estava ouvindo antes. Ele está criando agora uma turbulência mundial. Caso você não saiba, é disso que se tratava a Covid. Era sobre o reconhecimento mundial de que há coisas lá fora que não podemos lidar, não podemos responder, não podemos consertar, então é melhor prestar mais atenção. Então, quando Deus quer garantir que esteja mais sintonizado para ouvir, quer escolha ou não, porque Ele diz que pode recusar, Ele permitirá ou criará turbulência, ou o que Ele chama de abalo, ou a interrupção da atividade normal, ou do movimento normal das coisas. Então, em vez de ficar realmente bravo com Deus, quando há turbulência, Ele diz que é melhor você ouvir mais atentamente a Deus por completo quando há turbulência. Assim, quando ouve que o mau tempo está chegando, sabe o que faz? Presta mais atenção ao meteorologista ou à meteorologista. Eles são ouvidos como nunca antes. Se alguém disser, bem, há possivelmente um tornado, você vai prestar atenção porque a turbulência está a caminho.
a incerteza a caminho. Quando tivemos nossa tempestade de gelo, os meteorologistas receberam atenção total. Queríamos ouvir. Quão ruim será? Quanto tempo vai durar? E as crianças ouvindo. Quanto tempo fora da escola? Todos ouvindo. Porque há turbulência, ou seja, as coisas estão claramente fora da ordem natural. Ele diz que, na verdade, Deus está realmente falando claramente quando há algum tipo de perturbação. Agora, a boa notícia é que Deus ainda está falando. Você deve se preocupar se Ele não estiver falando. Ok, Deus está falando usando a perturbação das circunstâncias para chamar nossa atenção e se revelar a nós. E isso é uma boa notícia em uma situação ruim, porque Ele diz que o que está fazendo é criar uma separação. Ele diz que a remoção do versículo 27 das coisas que podem ser abaladas é importante e significativa. Então ele está se livrando de algo das coisas criadas. Uau, um pouco. Ele está tentando mudar algo no físico para, de alguma forma, substituí-lo por algo no espiritual. Sabe por quê? Porque ele vê que nos apegamos demais e muito às coisas físicas, às coisas criadas. As coisas das quais os 5 sentidos também participam. Quando nos apegamos ilegitimamente ao reino errado, ele criará um distúrbio para nos desapegar. Ele não quer que estejamos excessivamente conectados a este reino, a este mundo. Devemos estar nele, mas não devemos estar presos a ele, que é importante e que nos ajuda a crescer. Não devemos tê-lo como nossa obrigação final. E assim a perturbação é o que ele trará. Quando uma mulher está geralmente em trabalho de parto, ela está no 9º mês, normalmente. A dor definitivamente começa, mas a dor está realmente começando porque o bebê realmente quer sair. O bebê quer sair e está avisando a mãe, você vai querer que eu saia. Estou atualmente no processo de separação do útero, uma fase de transição significativa na minha vida. Isso é uma má notícia, dor, mas isso é uma boa notícia, nascimento, porque o propósito da dor é produzir o nascimento. Então, quando Deus cria um distúrbio, é uma situação desconfortável, projetada para produzir algo melhor do reino espiritual para nossas vidas. Amém. Então ele está dizendo, você sabe, quando você vomita, seu estômago está perturbado. É perturbador. Sabe, vomitar, embora desagradável, faz você se sentir melhor depois. Você se sente melhor depois de regurgitar, porque está se livrando de algo que está causando um desconforto em você, uma perturbação em você. Então você vomita para tirar isso de dentro de você. Há uma separação que geralmente ocorre. Quando Deus cria um distúrbio, geralmente não é muito confortável. Geralmente não é desejado. Geralmente não é de fato preferido. Você realmente não quer isso. Mas se você afinar seu ouvido para ouvir, porque ele está falando, quando perturba a ordem natural das coisas, então ele diz, você descobrirá de fato que faz parte de um, veja só, reino inabalável. Veja só agora. Vou te mostrar, ele diz. Por que você realmente não pode estar excessivamente preso a este mundo, a esta cultura e a este reino? E a razão pela qual você não pode é que eu vou agitá-lo. E vou te mostrar. Se você colocar todos os seus ovos nesta cesta, você também vai ficar abalado porque está apegado. Sabe, se houver um terremoto no chão, as pessoas no avião não estão tremendo porque não estão presas. São as coisas que estão presas, que tremem em um terremoto. Mas o que Deus quer fazer é nos elevar a uma nova realidade espiritual de um reino que não está preso, para que não trema quando tudo ao seu redor estiver desmoronando. Quando tudo ao seu redor foi perturbado, está tremendo. É descontinuidade e desconexão. Então, Deus está permitindo a agitação para revelar o reino inabalável,
porque você está ouvindo a voz dele. Um pequeno menino estava em seu avião viajando pelo céu para algum lugar distante e desconhecido. E ele estava sentado ao lado de uma senhora mais velha, muito simpática. E o avião enfrentou uma turbulência muito forte. E todo mundo estava gritando no avião porque ele estava caindo, estava balançando de um lado para o outro e parecia que ia cair. E a criança estava lá brincando, ele estava apenas se divertindo e a senhora mais velha estava irritada. Ela estava irritada porque ele estava calmo enquanto o avião em turbulência. Ela olhou para o menino. Ela disse: filho, como você pode estar tão calmo com tudo isso acontecendo? Ele olhou para o garotinho e disse: porque meu papai é o piloto. Veja, quando você realmente sabe a quem está verdadeiramente ligado, então enquanto todos os outros estão passando por tudo isso, sua conexão com o propósito do reino de Deus irá estabilizá-lo. O reino dele não pode ser abalado. Isso não significa que essas circunstâncias não sejam reais, apenas significa que elas não estão mais no controle. Eles não estão mais ditando, eles não estão mais dando as ordens, porque é um reino absolutamente inabalável e inquestionável. Você sabe, quando realmente chove no oceano, de fato, verdadeiramente, a chuva, não importa quão forte ela caia, só pode penetrar na água até aproximadamente 25 pés, de maneira significativa. Então a chuva está vindo de lá de cima e está atingindo a água. E você já viu a perturbação da chuva e do vento na água. E isso pode penetrar cerca de 7,5 metros. Então, o que os peixes fazem quando está chovendo é descer 26 pés. Em outras palavras, a chuva é a indicação de que é hora de ir mais fundo. Quando Deus perturba a ordem natural das coisas, quando o seu mundo é virado de cabeça para baixo, quando as coisas estão em desarmonia, Deus está dizendo que é hora de ir mais fundo. Hora de ir mais fundo. A perturbação serve para chamar nossa atenção para a hora de ir mais fundo. Certo? Então, como você vai mais fundo? No propósito de Deus. Veja o que ele diz. Portanto, versículo 28. Já que recebemos o reino que não pode ser abalado, sejamos gratos. Quero que você seja grato. Agora, a tendência, geralmente, quando o nosso mundo é profundamente abalado, é muitas vezes reclamar. E isso é o natural. Eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não concordo com isso. É para reclamar. Ele diz, vamos mostrar gratidão. Mas como posso mostrar gratidão se estou em um distúrbio? Você não está mostrando gratidão pelo distúrbio. Você está mostrando gratidão pelo propósito. Você está dizendo, Senhor, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não concordo com isso, eu não desejo isso, mas porque você está realmente falando e porque você verdadeiramente tem algo a dizer, o que significa que vale a pena ouvir. Quero expressar minha verdadeira gratidão a você por como vai usar isso para me levar mais fundo no meu propósito com você. Não estou realmente agradecendo a Deus pelo problema. Estou mostrando muita gratidão pelo verdadeiro propósito. Deus estava levando Israel do Egito para a terra prometida. O propósito era a terra prometida. O deserto era um desenvolvimento de grande importância para a terra prometida. Ele diz, eu deixei você ficar com fome para que você pudesse ver que eu poderia alimentá-lo. Eu deixei você ficar com sede para que você pudesse ver que eu sou o seu provedor de água. Deixei você com fome, deixei você cansado, deixei você exausto, deixei você sedento, porque dependeria de mim. Por que fiz isso? Deuteronômio diz, explicando que para que quando você chegar à terra prometida e quando tiver casas que você não construiu, fazendas que você não desenvolveu, bênçãos que você não deve esquecer o Senhor seu Deus e que não se deve esquecer o Senhor seu Deus. Então, eu deixo você passar por um momento difícil para que você não me esqueça.